Tem muito assunto ainda para falarmos na primeira temporada de Dark e a parte 2 do resumão do primeiro ano da série vem com tudo para trazer detalhes importantes para você ficar aí com a sua mente refrescada e não comer bola quando a terceira temporada estrear no próximo sábado. Então vem comigo porque o nosso papo aqui vai ser bem cabeça. Fala meus amores, aqui é a Rafa Gomes do Flick Geek. Hora da gente ir para a parte 2 do resumão da primeira temporada de Dark. E o que raios acontece no restante da primeira temporada e que vocês precisam saber. Como eu falei para vocês, eu tinha separado a primeira temporada em partes, falando do ano de 2019, 1986 e 1953, Ou inverte aí a ordem, 53, 86 e 2019. E agora, é claro, tá na hora da gente chegar em 1986. E se tratando de 1986, a gente vai descobrir aqui que a Cláudia, que é a filha do policial Egon Tiedemann, vai acabar assumindo o cargo de chefia da usina nuclear e no dia em que ela vai começar essa nova função, ela recebe de Helge, que é filho do dono e criador original da usina nuclear, um livro sobre viagem no tempo, que é um livro escrito por H.G. Tannhaus. Marquem esse nome porque ele é uma figura extremamente importante, H.G. Tannhaus, e o livro se chama Uma Jornada Através do Tempo. Esse livro também não apenas tenta provar as inúmeras teorias que o Tannhaus desenvolveu ao longo dos anos, como também é um livro que será peça-chave para ajudar a ligar todos os pontos entre presente, passado e futuro, ou melhor, passado, presente e futuro, e como todos eles se conectam nesse loop que é incansável, que as coisas ficam se repetindo constantemente. A Cláudia também está tendo um caso com o Trotten, que é casado com a Jana, e Trotten e Jana são os pais de Ulrich, obviamente. E Ulrich, como vocês já sabem, é o policial lá de 2019, cujo irmão chamado Mads Nielsen desapareceu em 1986. O Trotten e a Cláudia começam a desenvolver esse caso porque ele está bem exausto em relação a como toda a situação do desaparecimento do seu filho afetou o seu casamento. A Jana se tornou uma mulher extremamente infeliz, ela não descansa tentando descobrir qual é o paradeiro do seu filho e é claro que isso também acabou afetando muito a relação entre os dois. E o Trotten acaba levando essa vida dupla com a Cláudia. Nós vamos descobrir aqui também, como eu citei lá atrás, que a Hannah é extremamente apaixonada pelo Ulrich, que nunca deu moral para ela e sempre teve um relacionamento com a Catarina. Os dois acabam avançando ainda mais no relacionamento e ela perde a virgindade para o Ulrich dentro do vestiário da escola. Naquele momento em que a cena caliente estava acontecendo, quem aparece ali do lado de fora da escola, olhando tudo pela janelinha, é a própria Hannah. E ao ver os dois aí tendo um momento de amor bem íntimo, ela fica chocada, porém raivosa, porém grilada e acaba também ativando o modo sociopata, porque ela vai se apropriar dessa informação e usar contra eles dois, mentindo para o pai dela que ela viu o Ulrich abusando sexualmente da Catarina. Lembra que eu comentei sobre isso com vocês? Lá na confusãozinha que envolveu a Regina e também, é claro, o Ulrich em 2019? Então, tudo começou com a Hannah, que ao contar isso para o pai fica extremamente preocupado e leva ela na delegacia e ela acaba fazendo uma denúncia, ela faz uma denúncia mesmo e conta tudo ao Egon Tiedemann, que é o policial de 1986, tudo que ela viu, que ele estava abusando sexualmente dela e etc. E isso vai fazer com que o Ulrich, de 1986, seja preso, é claro, embora ele seja inocente. E aí a gente também tem uma relação bem conturbada entre o Egon e o Ulrich, porque o Ulrich não dá crédito para a investigação que o Egon Tiedemann está fazendo para descobrir o paradeiro do Mads Nielsen, que é o irmão dele, ao mesmo tempo que acha que ele é um policial que, como já está na fase de aposentadoria, está pouco se lixando para o caso e que está apenas esperando o tempo chegar para ele se aposentar de vez. E o Egon também não vai nada com a cara do Ulrich, quer pegar ele de qualquer jeito e se apropria dessa informação, desse suposto caso de estupro, justamente para colocar o Ulrich na cadeia. Só que, é claro, o Ulrich não fica muito tempo na cadeia, ele sai da prisão e volta
pro seu relacionamento com a Catarina, que de todos os jeitos tentou provar a inocência dele diante de depoimentos e etc. Como eu tinha citado para vocês lá no começo, o Mikel ele vai ficar nos anos 80 para não afetar o presente, que é o ano de 2019, e ele acaba fazendo parte da turma de 1987 da escola. E a gente vai descobrir isso por meio de uma foto que reúne toda a turma de 87 a qual ele pertencia. E essa foto, ela também é extremamente importante porque lá na segunda temporada, ela vai ser a prova para Catarina entender que o filho dela não morreu, mas que ficou preso nos anos 80. A gente tem aqui outra informação que é importante. Lembra que eu falei para vocês que em 2019 o chefe da usina nuclear é o Alexander Tildeman? Então, nós vamos descobrir quem é essa figura e como ela entrou em toda essa trama. O Alexander Tildeman conheceu a Regina lá em 1986, quando ele estava fugindo de um crime em que ele estava envolvido. Ele havia sido baleado, estava ali capenga, mas ele acaba conhecendo a Regina ao testemunhar o Ulrich e a Catarina em 1986, ok? Tentando não apenas maltratá-la, mas assim, fazendo realmente uma pressão em cima da menina. Eles estavam aterrorizando ela. Só que quando o Alexander chega ali, ele não apenas protege a Regina, mas ameaça os dois com uma arma na mão. E isso, é claro, acaba fazendo com que eles se desbaratinem, eles vão embora e ali instantaneamente Regina e Alexander começam a ter um contato maior. E ele, como está baleado, ele diz que ele não pode ir para o hospital, provavelmente porque se ele fosse para o hospital, iam descobrir que ele estava envolvido em alguma treta, né? Então é claro que ela leva ele para sua casa, faz os curativos dele e ali os dois começam a namorar. Só que o Alexander Tildeman não se chama Alexander Tildeman. Na verdade, o nome dele é Boris. E ele acaba assumindo a identidade de um rapaz chamado Alexander, usando o passaporte desse rapaz e pegando o seu passaporte original com a arma que ele estava no instante em que ele ameaçou a Catarina e o Ulrich para esconder dentro de um espaçozinho ali na floresta. Ele acha que ele está sozinho, vai esconder essas informações na expectativa de que ninguém nunca acharia isso. Mas obviamente que a filha de Cruz Credo ali, a Hannah, estava na redondeza e viu o Alexander escondendo essas informações ali perto de uma arvorezinha, entre galhos e grama e etc. E quando ela vê isso, obviamente, ela decide pegar esse pacote e guardar para a posteridade, pensando que isso no futuro pode lhe ser útil. E vai ser muito útil lá na segunda temporada, viu? Regina e Alexander, é claro, vão desenvolver um relacionamento duradouro, vão se casar e eles vão ter o Bartosz, que é um dos melhores amigos do Jonas e da Marta lá em 2019. Agora vamos lá para 1953 para a gente encerrar esse resumão. Em 1953 a gente descobre que Helge e Cláudia possuem um relacionamento bem antigo, com a Cláudia sendo uma espécie de professora de reforço para ele. É mais ou menos essa relação que a gente vê entre eles dois. Mas a Cláudia nunca se deu bem com o Helge e a gente sabe que o Helge parece que sempre teve um crushzinho pela Cláudia. Além disso, lá em 2019, nós vamos descobrir que o Ulrich vai conseguir fazer uma viagem no tempo também. Eu não posso deixar de citar isso. Ele vai seguir o Helge no meio da floresta à noite para saber o que o Helge estava aprontando. Porque o Helge estava com algumas alucinações, falando que ele poderia mudar o passado, e o Ulrich, como já está imerso nessa situação do desaparecimento do filho dele, trazendo também a memória do desaparecimento do seu irmão, acaba ficando de olho no Helge para saber se ele está escondendo alguma informação e se ele tem envolvimento com a morte dos dois. E aí, quando ele segue o Helge no meio da floresta, ele entra dentro da caverna, perde o Helge de vista, mas acaba, é claro, fazendo a viagem no tempo. Só que ao invés dele ir para 1986, que era o caminho para a direita, ele vai para o caminho da esquerda e vai parar em 1953. E quando ele chega lá, ele começa não apenas a se familiarizar com o local, mas também tenta encontrar algumas pistas que levem ao desaparecimento tanto do Mads como também do seu filho Mikel. Quando ele chega lá, ele vai conhecer brevemente o Tannhaus e acaba esquecendo seu celular ali na relojoalheria que ele tinha, e esse celular vai ser muito importante porque ele vai ser usado
pela máquina do tempo, permitindo que as pessoas consigam fazer a viagem no tempo usando a energia que possui dentro desse celular. E além disso, essa busca incessante para tentar saber o que aconteceu com o seu filho e com o seu irmão vai fazer ele supor que o Helge tem alguma responsabilidade com ambos os casos. E num ataque de fúria, ele acaba interceptando o Helge criança em 1953 e pega uma pedrona e destrói metade do rosto do menino, gente, que era uma criança, e ainda joga o seu corpo dentro do bunker, achando que ele havia matado o Helge. Mas a gente vai descobrir que o Helge não morre. Só que o Ulrich vai entrar na mira da polícia, que já estava investigando um caso suspeito de 2 crianças que haviam morrido e tinham aparecido exatamente no terreno onde será construída a usina nuclear. Essa confusão enorme ali acaba tornando o Ulrich um suspeito, não apenas pela morte desses 2 garotos que apareceram ali no terreno, como também pelo desaparecimento e possível morte de Helge, porque o Helge vai ficar um pouquinho sumido ali, até que depois ele volta e é recrutado ainda criança pelo Noah do futuro. Mas aqui em 1953, com a polícia ali de olho nele, a gente vai ver o Ulrich de 2019 frente a frente com o Egon Tildeman de 1953, o mesmo que ele julgou ser incompetente para poder cuidar do caso do seu irmão em 1986. Só que aqui é o Egon mais jovem, obviamente, e o Egon vai acabar colocando o Ulrich na prisão sob a suspeita de ter matado os 2 meninos e também o Helge. E ali o Ulrich vai ficar um tempão, essa prisão vai ser a ruína dele, deixando ele ainda mais desnorteado, desesperado para tentar encontrar o seu filho. A prisão do Ulrich sob a acusação de ter matado 3 crianças vai parar no jornal, e essa matéria de jornal vai ser importante para conectar passado, presente e futuro, permitindo que os personagens que estão lá em 2019 consigam traçar toda essa linha do tempo para poder encaixar as peças e corrigir esse caos gigantesco que é essa pequena cidade de Winden. Ufa! Gente, é muita informação que tem nessa série, e é claro que por ser uma série tão complexa, por mais que a gente tente deixar muita coisa de fora, o grosso precisa ser passado, e o grosso já é bastante, né? Então esse foi o resumão da primeira temporada, espero que te ajude muito a se preparar para a chegada do 3º ciclo, e fica comigo porque, ó, vai ter resumão da 2ª temporada também. Tenha paciência e continue comigo porque tem sempre coisa muito legal aqui também. E é claro, além de conteúdos de Dark, você pode conferir muitas outras coisas aqui no canal, então não sai do canal, fica aqui comigo, ok? Me acompanhe também no Instagram, no @rafagomes, e lá no Facebook, mas aqui no canal, clica numa dessas telinhas que vai aparecer aqui agora e seja direcionado para muitas coisas incríveis que tem aqui no Flick Geek. Um beijo enorme para vocês e até a próxima!